A saga de um ex-CCB. João sempre foi um irmão fervoroso na congregação cristã no Brasil. Desde pequeno acompanhava os pais nos cultos, sentia o arrepio da música e se emocionava com os testemunhos de fé. Mas com o passar dos anos, algo nele mudou. João começou a enxergar o que antes ele ignorava. Começou a notar que dentro daquela igreja, a verdade era moldada conforme a conveniência dos líderes. O que antes parecia sagrado, agora soava estranho. João era músico, ele amava tocar. Para ele, a orquestra era uma das coisas mais emocionantes do culto. Mas com o tempo percebeu que por trás das belas melodias se escondia algo sombrio. Havia uma soberba em cada nota. Ele viu amigos sendo afastados injustamente. Viu músicos sendo proibidos de tocar por causa de boatos, enquanto alguns líderes corruptos continuavam em cima dos púlpitos, sem qualquer punição. Viu jovens sendo afastados por serem pecadores. E também viu um ancião pregar muitas mentiras, mas mesmo assim continuar no ministério como se fosse um santo. O pecado era pesado somente para alguns, para outros era simplesmente ignorado. Mas o que mais chocava João era ver pessoas saudáveis, alegres, felizes se tornarem pessoas depressivas e doentes. Jovens que eram empenhados na obra foram esmagados pelo peso de um falso evangelho. Ali dentro, o medo era chamado de fé, a culpa era chamada de temor, a angústia era vendida como obediência, e as palavras que saíam do púlpito depois da leitura da Bíblia diziam ser Deus. Eis que eu te digo, Deus te fala, Deus te anuncia. Mas João percebeu que não era o Deus da Bíblia, que era um Deus inventado, um Deus que amava em troca de algo. Quanto mais João observava, mais percebia que aquela instituição não era sobre Deus, era sobre controle. Estudar a Bíblia era um perigo. Quem estudava começava a questionar, e quem muito questionava era visto como rebelde. Afinal, uma mentira bem contada não resiste à luz da verdade. João percebeu que aquele lugar não queria que ninguém conhecesse Jesus de verdade. Eles queriam que as pessoas conhecessem apenas o que era dito ou pregado em cima dos púlpitos. Um fardo pesado, um jugo de medo e opressão. E João desanimou, parou de congregar, de tocar, e chegou um dia que ele decidiu sair. E então veio a condenação instantânea de amigos, de conhecidos, de familiares. O mais triste, que trataram João como morto. Irmãos que antes o abraçavam, agora viravam o rosto. O ministério sequer perguntou por João. Não houve preocupação, não houve amor, não houve sequer um questionamento por sua decisão. Apenas uma certeza: para eles João estava perdido. Mas foi fora dali que João foi encontrado. Algo que nunca tinha experimentado na sua vida: a verdadeira liberdade. E não uma liberdade para pecar, mas a liberdade que Cristo prometeu. E conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade é a palavra de Deus. João percebeu que ninguém é santo, ninguém é puro, todos pecaram, todos falharam, todos erraram. Porque a fidelidade não vem de nós, ela vem de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Mas lá dentro dessa igreja pregavam um evangelho falso, onde falavam que a salvação depende do esforço humano, das regras, da aparência. Eles esqueceram-se da cruz. João percebeu que a sua missão consistia em avisar a todos, em gritar para os quatro cantos da terra, em expor os erros cometidos dentro da instituição. Sua missão é de anunciar Jesus Cristo. E falar de Cristo incomoda aqueles que passaram a vida toda falando que não eram pecadores e que não precisavam de se arrepender de nada. Por isso João escutava muito
que evangelizar era um dom, que só alguns eram escolhidos para fazê-lo. Mas a ordem de Jesus é clara: ide e anunciai o evangelho a toda criatura. E não é um dom, é um chamado. E então João saiu e foi encontrado por Jesus do lado de fora da igreja, porque Jesus bate a porta, mas poucos querem realmente abrir. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. João abriu a porta e nunca mais foi o mesmo. João saiu, mas não foi ele que encontrou o verdadeiro evangelho. Foi Jesus quem encontrou João. Ele bateu a porta do seu coração e João finalmente abriu. E quando Jesus entrou, João nunca mais foi o mesmo. Não foi a busca de João que trouxe a liberdade que ele tanto buscava. Foi a graça de Jesus Cristo que alcançou João onde ele estava, no inferno, literalmente. E agora João vive para o verdadeiro evangelho, anunciando e alertando seus irmãos, desconhecidos, conhecidos, amigos, familiares, e agora clama: arrependam-se e voltem-se para Cristo. O perdão não vem de uma religião, mas do sangue derramado na cruz. Só em Jesus a vida, só em Jesus há liberdade, só em Jesus há salvação. Somente Ele pode aliviar essa busca insaciável que você tem. E Ele pode te saciar com a água viva. Jesus é o único caminho, a única vida, a única verdade. E João foi liberto por Jesus Cristo. Seria essa a saga de um ex-CCB?